quando a gente está falando aqui, você acabou de nos trazer no início do programa que todo sindicato tem que ter ali 7 dirigentes protegidos, né, que seriam os principais nomes da direção, né, que estariam lá como representantes sindicais da categoria ou de determinada empresa, né, se for um sindicato de representação só de determinada empresa, e como é que isso, por exemplo, a gente está falando aqui, se a gente estiver falando aqui de uma categoria, vou citar um exemplo prático, né? Nós temos aqui eletricitários dentro do estado do Ceará. Os eletricitários são aqueles que prestam serviço ou para a Enel ou para as terceirizadas da Enel, e tem até as quarteirizadas da Enel, né? E a gente tem uma base que é praticamente o estado inteiro, 184 municípios. Se a gente tiver só 7 dirigentes liberados, como é que esses 7 dirigentes vão fazer a representação de tantos trabalhadores e trabalhadoras? Fantástica, sua pergunta é muito importante, obrigado aí pela pergunta, né? Com uma visão muito interessante sobre a coisa. Eu estou dizendo o que diz a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que ele referenda um artigo da CLT, que é de 1943, entendeu? Que veio para tentar regular os sindicatos, que os sindicatos tinham muito mais força até antes disso, né? Então, nessa perspectiva, eles limitaram a 7 titulares e 7 suplentes a estabilidade. Não estamos falando de liberação. Uhum. A gente está falando de que esse trabalhador que está lá na frente, que tem estabilidade, ele só pode ser dispensado se for por uma ação própria chamada de inquérito para apuração de falta grave. O cara não pode botar ele para fora por si. Tem que instaurar um procedimento e ir à Justiça do Trabalho com a ação chamada inquérito para apuração de falta grave. Entendeu? Então, sem isso, ele não pode dispensar esse então, o primeiro elemento é a questão da liberação. Ele tem essa liberdade liberada do não de poder negociar e não ser perseguido. Então, o registro da candidatura não é uma coisa de mandato. Entendeu? Então, a sua pergunta é extremamente importante porque você tem uma visão social mais ampla do que o legislador. Você tem uma visão social mais ampla do que o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que os ministros que chegaram a esse entendimento. Você está vendo exatamente a perspectiva da liberação para ele poder negociar, para ele poder fiscalizar, entendeu? Quando eu fiz a minha tese do doutorado, que eu trabalhava sobre eleições sindicais, eu também fiz artigos explicando, fiz capítulos tentando ir na sua perspectiva, né, que deveria ter uma proporcionalidade. No caso, eu falava até de servidores públicos, porque no servidor ainda é pior. Né, já que você tem alguns sindicatos de servidores, por sindicato de servidor, a maioria dos estados e a maioria dos municípios, sequer a legislação, que é a legislação própria, prevê a liberação do servidor. Entendeu? Então, aí fica muito mais difícil para ele fazer a luta sindical, porque ele fica se submetendo à vontade do outro. Então, o servidor, para você ver os prós e os contras. A iniciativa privada, você não tem estabilidade. Aí, o que é que a lei garante para o sindicalista? O concursado. Mas, no caso, ele tem a estabilidade, mas ele não tem, em regra, a capacidade de, se o gestor não liberar, grosso modo, muitos gestores não liberam porque não tem lei específica para liberar. Mas a pressão da base, da própria entidade sindical, às vezes, pode derrubar esse tipo de pressão, né? Mesmo que seja uma administração assim, com uma visão tosca, né, a respeito da representação da classe trabalhadora. A nível de iniciativa privada, eu já encontrei até em convenções e acordos coletivos criação de estabilidade. Uhum. Então, por exemplo, esse caso, você tem uma empresa que tem mais de 40 subcontratadas. O sindicato ia lá e ele elegia um representante por local de trabalho. Organização por local de trabalho. Esse cara, ele dava um rádio, dava uma camisa, e dentro do acordo coletivo ele previa uma estabilidade para ele, se ele fosse eleito em assembleia. Então, você criava uma estabilidade. Então, para a iniciativa privada, tinha essa perspectiva. No serviço público, parece mais fácil, mas é mais difícil. Por quê? Porque tem o princípio da legalidade estrita. Entende? Então, o gestor só pode fazer ou deixar de fazer o que está na lei. Então, muitas palestras que eu fiz pelo Brasil há algum tempo, que eu falei muito tempo sobre assédio moral nas relações de trabalho, eu identificava, por exemplo, estados e municípios que não tinham lei que falava sobre liberação do líder sindical servidor. Entendeu? Então, eles acabam fazendo alguns ajustes.
Mas quando o gestor, ele realmente, como você disse, ele quer ser tosco, ele quer dificultar, ele tem muita capacidade de dificultar. Não estaria, grosso modo, na maior parte das leis, a possibilidade de uma liberação, entendeu? Ou então, algumas leis que eu vi que tem a liberação, não é todo estado, nem todo município que tem, e elas liberam exatamente o que você falou, um quantitativo muito pequeno de servidores, entendeu? Aí não dá para fazer a representação adequadamente. Se a gente vai falando aqui do exemplo prático que eu citei, né, inclusive mando aqui um abraço para o Geraldo Salles, né, que é um dos dirigentes que eu mais tenho interlocução, e a todos, né, da direção do Sindeletro. A gente tem aqui 184 municípios, tem 7 dirigentes liberados. Como é que cada um desses 7 vai cobrir essa grande região, né, territorial que é o estado do Ceará como um todo? É humanamente impossível, por mais que você tenha condições tenha carro, tenha uma maneira de você se movimentar pelo estado todo, é impossível você ter um tempo para poder atender toda essa região, né? E a vazão de demanda de serviço que tem. Muitas pessoas não entendem, a própria categoria às vezes não entende o tanto que um líder sindical é importante de ele estar ali, né, naquele espaço para poder... o tanto que ele trabalha. Mesmo. O tanto que ele trabalha, entende? Trabalha muito. Aí você imagina, ele tem que ir para audiências, ele tem que estar organizando essas assembleias, ele tem que estar fazendo ato, ele tem que estar respondendo, agora ele tem que estar na mídia social, a pessoa fica mandando, ele tem que estar respondendo. Entendeu? Às vezes você vai para uma audiência no seu trabalho, às vezes você passa o dia lá, uma audiência está marcada para 9 horas da manhã, vai acontecer 3 horas da tarde, 1 hora da tarde, termina às 4, e você está lá, né? Tem que estar lá. Aí começa uma negociação dessa, aí vai para o Ministério do Trabalho, aí quando tem uma greve. Então é uma demanda muito grande de serviço, e as pessoas, em regra, não costumam ver o tanto que grande parte dos dirigentes sindicais trabalham, porque de fato a demanda é muito grande dos trabalhadores e das trabalhadoras para a quantidade de dirigentes porventura liberados e que tem essa estabilidade. Porque, digamos, se você é um dirigente liberado, mas se você não tiver entre os 7 titulares e os 7 suplentes, você tem muito mais medo de fazer qualquer coisa. Você tem até medo de ser liberado, concorda? Porque você não é estável. Pode até ser que essa liberação... Mas isso, assim, se você tiver uma categoria relativamente bem organizada, né, na perspectiva de você estar nesse tipo de categoria, numa categoria organizada, você pode estabelecer também na própria legislação específica, no acordo coletivo ou na convenção coletiva, que você vai respeitar a estabilidade daqueles dirigentes que estão liberados e fazem parte da direção. Eu te dou um exemplo prático, né? A gente tem aqui o Sindicato dos Bancários do Ceará, né? Agora é Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, né? Todos os dirigentes estão protegidos dentro da perspectiva de... alguns são liberados, outros são só diretores e continuam trabalhando nos locais de trabalho, mas todos eles são protegidos dentro da perspectiva da convenção coletiva ou dos acordos que eles fazem normalmente um acordo nacional. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, dentro da perspectiva de acordo nacional, sem isso é mais difícil. E você vê a força que tem o segmento, que não tem tido tanta força por causa dos problemas tecnológicos. Aí já é outro enfrentamento, entendeu? Quer dizer, por mais que eu tenha conseguido, mas a categoria em si, o ramo, o ciclo, a questão da inteligência artificial e outros problemas, já gera outro problema para a categoria, entendeu? Com certeza.